Donald Trump ameaçou cortar todo o comércio com Espanha ao considerar o membro da NATO um terrível aliado. Macron anunciou o envio de meios franceses para território cipriota devido à escalada do conflito no Médio Oriente. Antigo diretor da CIA diz à Euronews que a participação da Europa na guerra no Irão é certamente uma possibilidade. A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos divulgou os depoimentos dos Clinton feitos durante a investigação sobre Jeffrey Epstein. Donald Trump disse que pretende cortar todas as relações comerciais com Espanha, afirmando que o país é um terrível aliado. Observações feitas durante uma reunião na Casa Branca na terça-feira com o chanceler alemão Friedrich Merz. O presidente dos Estados Unidos deixou claro que não estava satisfeito com Madrid por se recusar a aumentar os gastos com a defesa de 2 para 5% do PIB no âmbito da NATO. Trump destacou também uma recente decisão do Supremo Tribunal dos Estados Unidos, argumentando que esta lhe dá ampla autoridade para impor tarifas e potencialmente um embargo comercial à Espanha. I could tomorrow stop, or today, even better, stop everything having to do with Spain. All business having to do with Spain have the right to stop it. Donald Trump criticou ainda o primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez por se recusar a permitir que aeronaves dos Estados Unidos usassem bases espanholas para possíveis ataques ao Irão. Defendeu também a ação militar de Washington e Tel Aviv contra Teherão, alegando que os bombardeamentos destruíram grande parte das capacidades navais e aéreas do país. Trump insistiu que os Estados Unidos apenas agiram preventivamente e negou que Israel o tenha pressionado a iniciar a operação. Um escudo europeu está a ser erguido em Chipre. Emmanuel Macron tornou-se o mais recente líder do bloco a comprometer-se com o envio de uma fragata e de recursos aéreos para o país durante um discurso na terça-feira. Além disso, o presidente francês anunciou que deu ordens para que o porta-aviões Charles de Gaulle se dirigisse para o Mediterrâneo. Macron disse estar a manter uma cooperação estreita com os aliados para garantir o reforço da defesa no Mediterrâneo Oriental. Para além dos contactos mantidos com o chefe de Estado francês, o presidente cipriota Nikos Christodoulides conversou também com o primeiro-ministro britânico Keir Starmer. Londres disse estar totalmente empenhada na segurança de Chipre e anunciou a mobilização de helicópteros e de um navio de guerra para a região. O ministro francês dos Negócios Estrangeiros disse que Paris vai facilitar a retirada dos seus cidadãos vulneráveis no Médio Oriente. Os ataques intensificaram-se com Teherão a lançar mísseis e forças aliadas a juntarem-se à retaliação contra os ataques israelo-americanos. 400 mil cidadãos franceses encontram-se espalhados por 13 países afetados pelo conflito contra o Irão. A maioria destas pessoas tem dupla nacionalidade e residência permanente. Nous nous préparons à des affrètements de vol pour que les personnes les plus vulnérables, les personnes qui méritent d'être accompagnées, puissent, le cas échéant, en bénéficier. Muitos dos países afetados pelo conflito fecharam o espaço aéreo, o que dificulta o regresso das pessoas. Ao contrário do seu homólogo americano, o ministro francês não apelou ao regresso imediato dos cidadãos. A participação europeia na operação militar dos Estados Unidos e Israel contra o Irão é certamente uma possibilidade. É este o entendimento expresso pelo ex-diretor da CIA, general norte-americano David Petraeus, à Euronews. O general norte-americano afirmou que o envolvimento europeu, particularmente numa capacidade defensiva, teria sido sensato desde o início, mas indicou que não se partiu do princípio de que os países europeus iriam juntar-se à operação. That Iran is not going to limit its targets to just U.S. bases, Israel, and so forth. It's going after civilian targets, airfields, ports, and so forth in the Gulf states and beyond, and reaching as far as Cyprus, as you noted. So I think from a purely defensive standpoint, that would have been wise from the beginning.
David Petraeus sugeriu que os países europeus poderiam desempenhar um papel significativo no reforço das defesas aéreas e antimísseis. Apesar das preocupações de que o conflito pudesse degenerar numa guerra prolongada, o general descartou a possibilidade de forças terrestres norte-americanas serem destacadas para o Irão. As Forças Armadas de Israel enviaram tropas para pontos adicionais no Líbano na terça-feira. Algo que ocorre numa altura em que o Hezbollah e Tel Aviv estão a avisar-se mutuamente após a morte do líder supremo do Irão. Também na terça-feira, o grupo militante disse ter atacado 3 bases militares israelitas em retaliação aos bombardeamentos de Tel Aviv a Beirute. As Forças Armadas revelaram ter matado um alto funcionário do Hezbollah e atingido os centros de comando e depósitos de armas do grupo. Segundo o Ministério da Saúde libanês, pelo menos 52 pessoas foram mortas e 154 ficaram feridas no país. Os ataques de Israel também causaram deslocações em massa em todo o território. O Hezbollah começou a disparar contra Tel Aviv após a morte de Ali Khamenei. O governo libanês criticou o grupo xiita por essa iniciativa e por se envolver na guerra conjunta dos Estados Unidos e Israel contra o Irão. O Hezbollah argumenta que as suas ações são um ato de retaliação aos ataques quase diários dos militares israelitas ao Líbano, apesar do cessar-fogo alcançado no final de 2024. We have been hearing several military jets flying overhead here this morning in Dubai, but it appears that most of those interceptions of drones are taking place now over the water out at sea. Abu Dhabi did take a brunt of attacks last night, and further afield, the US Embassy in Saudi Arabia was hit by 2 drones, which resulted in a fire and also some damage there. Now, overnight, the USA and Canadian embassies have ordered evacuation orders to citizens living here in the UAE. The Canadians actually took that a step further and did indicate specific land exits and border crossings for any citizens that do want to leave the UAE into Oman and also into Saudi Arabia. Now, in terms of flights, we are still hearing a select few from DXB, the main transit hub here in Dubai, are still continuing to leave today. Obviously, once again, we are advising, and they are as well, to make sure you contact your airline before leaving. Do not go to the airports. There was a nice sign of reassurance here in the UAE last night as the President of the UAE, as well as the Minister of Defence, was spotted actually out and about in Dubai Mall. They were talking to shoppers, tourists, residents alike, giving a real sense of reassurance about our stability and also about our sense of security here in the UAE. Jane Witherspoon, Euronews in Dubai. Budapeste e Kiev voltaram a entrar em conflito por causa do estatuto do oleoduto Druzhba. Tal colocou Bruxelas numa posição delicada e no meio de tensões que resultaram no bloqueio de um empréstimo europeu de 90 mil milhões de euros à Ucrânia e que não mostra sinais de ser resolvido. Numa nova carta, o primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán pediu à presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, para aumentar a pressão política sobre a Ucrânia para reiniciar as entregas de petróleo bruto através do oleoduto da era soviética. Questionada sobre as alegações de Orbán, a Comissão Europeia insistiu que o Druzhba ficou inoperacional na sequência de um ataque russo. De acordo com as autoridades ucranianas, a secção do oleoduto que atravessa Lviv foi atacada e incendiada por drones russos no final de janeiro. Volodymyr Zelensky insiste que os trabalhos de reparação não podem ser realizados tão rapidamente, porque os bombardeamentos de Moscou colocam em risco os técnicos e os especialistas. A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos divulgou vídeos dos depoimentos da semana passada do antigo presidente norte-americano Bill Clinton e da sua esposa, feitos durante a investigação sobre o criminoso sexual Jeffrey Epstein. Os depoimentos foram prestados depois dos republicanos da comissão ameaçarem acusar os Clinton de desrespeito ao Congresso por não quererem comparecer ou cooperar com a investigação. Durante os depoimentos, que duraram cerca de 4 horas e meia cada, os Clinton negaram qualquer envolvimento nos crimes de Epstein ou o conhecimento de atividades ilegais cometidas pelo mesmo.
Did you ever have any sexual contact with young women or girls in the presence of Epstein or Maxwell? No. Did you ever have sexual contact with any young woman or girl introduced to you by Epstein or Maxwell? No. Mr. President, with the benefit of hindsight, were there things you witnessed that could have suggested that Epstein was trafficking and sexually abusing young women and girls? I do not believe so. I had no idea about their criminal activities. I do not recall ever encountering Mr. Epstein. I never flew on his plane or visited his island, homes, or offices. I have nothing to add to that. Like every decent person, I've been horrified by what we have learned about their crimes. It's unfathomable that Mr. Epstein initially got a slap on the wrist in 2008, which allowed him to continue his predatory practices for another decade. So I would like to understand how that permissible. Durante o depoimento, Hillary Clinton voltou a insinuar que os republicanos estão a tentar encobrir possíveis atividades ilegais cometidas pelo presidente dos Estados Unidos. Repetiu ainda os apelos para que Donald Trump testemunhasse neste caso.